Olá pessoal, estamos aqui para levar até vocês o assunto do material que vocês receberam. E o pessoal do nono ano hoje, nós iremos trabalhar o Brasil em sua primeira e segunda república. Temos aqui nesse gráfico aqui, esse quadro, a primeira república é o período da história do Brasil que aconteceu de 1889 a 1930, tendo sido iniciado com a proclamação da República, que aconteceu em 15 de novembro de 1889, liderados pelo Marechal Deodoro da Fonseca, e encerrou-se com a deposição de Washington Luiz, como consequência da Revolução de 1930. Esse período é conhecido por muitos como República Velha, mas entre os historiadores o termo utilizado para referir-se a esse período é a Primeira República. O segundo período da República no Brasil começou com a tomada do poder por Getúlio Vargas, em 1930. No ano de 1937, Getúlio instala a ditadura no país, que se estende até 1945. O período é marcado por muita violência e repressão. Foi criado o Departamento de Imprensa e Propaganda, que era encarregado de censurar as emissoras de rádio e jornais. A era Vargas também foi marcada pelo avanço da industrialização do país e pelo estabelecimento da consolidação das leis de trabalho, somente para as pessoas do meio urbano. Temos esse gráfico que basicamente vai descrever o que foi este período. Tem aqui República Oligárquica. Antes aqui temos a República da Espada. E posteriormente temos ali a manipulação do processo eleitoral, como ocorria nesse período. A República da Espada já diz tudo, que é a questão dos militares que assumiram o poder do Brasil, governo provisório, como o próprio Deodoro da Fonseca. Temos aqui a Constituição de 1891. Nós sabemos que na história do Brasil tivemos 7 constituições. Essa aqui é uma das tais, que aborda o federalismo, o executivo, o legislativo e o judiciário. O voto somente para maiores de 21 anos e alfabetizados. Quer dizer, se escolhia as pessoas que teriam esses direitos. Temos aqui a crise econômica, o encilhamento, a emissão do papel moeda e a facilidade do acesso ao crédito. Nesse período aqui, que vai de 1889 a 1894, conhecido como República da Espada. Nos anos posteriores, de 1894 a 1930, é conhecido como a República Oligárquica. Partido Republicano Paulista e Partido Republicano Mineiro. E é por isso que se fala na história da política do café com leite. Temos aqui agora a personalidade de Prudente Moraes, nessa República Velha, e temos ali a manipulação do processo eleitoral neste período. A política dos governadores, que era a troca de favores entre o presidente e os governadores. Temos o coronelismo, a influência de homens aqui no Brasil, em algumas regiões do Brasil, que tinham o poder e autoridade sobre as pessoas. E nisso aí temos o voto de cabresto, nós iremos verificar mais adiante, em que as pessoas eram conduzidas a votarem de acordo com o que o coronel mandava, né? A imposição do voto, né?
as interferências do presidente em questões estaduais com os governadores e o apoio dos governadores ao poder executivo federal. Nesse gráfico aqui no final temos aqui alguns movimentos sociais que começaram a ocorrer nesse período, como a revolta das vacinas, lá no Rio de Janeiro, temos a revolta da Chibata, guerra do Canudos, guerra do Contestado, conflitos sociopolíticos, e temos aqui a questão do conflito da crise na Primeira República, nas Minas Gerais e em São Paulo. O tenentismo, o conflito político, entra a questão dos governantes como Washington Luiz, Júlio Prestes e o próprio Getúlio Vargas. A segunda parte do nosso estudo vai abordar a questão da Segunda República. E a Segunda República começa com Vargas, que subiu ao poder. A subida dele aconteceu após a Revolução de 1930, destituiu o Washington Luiz, impediu a posse de Júlio Prestes, foi apoiada por dissidências oligárquicas, poderemos dizer, os tenentistas também envolvidos com a Aliança Liberal. A política de Vargas era promover a centralização do poder e também dissolveu o Congresso, substituiu os governadores. A era Vargas foi enfatizada por uma política trabalhista, como a criação do Ministério do Trabalho, a concessão de direitos, sindicatos sob o controle do próprio governo e também as perseguições aos movimentos trabalhistas. A Revolução Constitucionalista foi uma reação da oligarquia paulista. Os paulistas reivindicavam o quê? Uma nova Constituição e a nomeação de um interventor paulista. Os paulistas organizaram um exército de mais ou menos 200 mil homens, declararam guerra ao governo no dia 9 de setembro de 1932 e renderam-se no dia 1 de 10 de 1932. E aí o que ocorreu? A nova Constituição foi promulgada no Brasil em 1964 e tivemos também o fim do governo provisório. Na economia, Vargas teve a valorização do café como solução imediata da crise, a criação do Departamento Nacional do Café e a compra e a queima de sacas do próprio café para que assim ocorresse um aumento no preço. Aqui nós temos essa charge aqui que mostra a questão daquele período onde os coronéis detinham o poder sobre as pessoas, e aqui temos o voto de cabresto. E esse termo aqui fala sobre, você consegue ver a relação desses fatos que aconteciam na época com os que ocorrem hoje? Elabore um resumo sobre o assunto em pauta, buscando contextualizar as ideias do passado com o presente. E no passado tinha os coronéis que detinham a questão do voto das pessoas. Temos aqui uma pessoa indo até uma urna, sendo conduzido por outro. Temos aqui um coronel armado e uma senhora votando no candidato que ele mesmo escolhia e assim mandava. E outro ali, uma pessoa que tinha o voto vendido. E a questão é, esses fatos que aconteceram no passado, percebemos nos dias atuais? Como é bom fazer um paralelo entre o passado e o presente. A partir dos seus próprios saberes, tente construir à sua maneira uma definição para cada item em questão. Vocês têm aí no material de vocês. E temos basicamente 4 palavras que é enfatizadas de uma forma grande neste próprio assunto. E uma das palavras é a própria república. O que vem a ser a palavra república? República pode ser definida como uma forma de governo em que o Estado se constitui
de modo a atender o interesse geral dos cidadãos. Uma forma de governo em que o povo exerce a soberania por intermédio de delegados eleitos por eles e por um certo tempo. Isso nos mostra a questão das pessoas agora passarem a ter vez e voz, a escolha, sem ter aquela opressão por parte de alguém que o induz para votar em seu candidato. Voto de cabresto. Você pode perguntar, mas professor, que nome é esse? Voto de cabresto. Voto de cabresto é uma forma eleitoral impositiva e arbitrária. É um mecanismo de acesso aos cargos eletivos por meio da compra de votos, com a utilização da máquina pública ou o abuso de poder econômico. E aí você começa a fazer um paralelo. Como as coisas do passado se repetem no presente. Coronelismo, uma definição desse termo, é o nome dado ao período em que a política do Brasil era comandada e controlada pelos coronéis, ou seja, pelos fazendeiros ricos, pelos grandes latifundiários que detinham o poder da terra em nosso país. O que vem a ser política dos governadores? Foi um acordo político firmado durante o período da República Velha, que durou na proclamação da República em 1889 até o ano de 1930. E tinha o intuito era unir os interesses dos políticos locais, marcado pelas oligarquias estatais da época, juntamente ao governo federal, para assim garantir o controle do poder político. Nada mais era do que um acordo entre o presidente e os governadores para terem o controle sobre tudo. A chave de correção desse material que você tem em mãos, temos aqui trechos de definições do dicionário para os conceitos de república, voto de cabresto, coronelismo e a política dos governadores. Acabamos de frisar cada item desse e os seus conceitos. Analise, elabore um resumo sobre o assunto em pauta, contextualizando as ideias do passado com o presente. Você deve agora contextualizar tudo isso que ocorreu no passado. O voto de cabresto, o controle sobre as pessoas, a venda do próprio voto com os dias atuais. Tente fazer um paralelo entre o passado e o presente. E por meio das imagens, o que ela tem a nos dizer, a transmitir? Aquela imagem que nós observamos anteriormente, o que ela tem a nos dizer? Você aí vai descrever uma resposta pessoal, como uma maneira de induzir as pessoas, de controlar as pessoas na questão do próprio voto. E eu sempre tenho uma frase que eu me lembro sempre, que diz o seguinte: voto não tem preço, voto tem consequências. O outro item é: de acordo com os quadrinhos, produz uma atividade que aborde o assunto estudado. Você vai elaborar aí um exercício, alguma palavra que esteja uma cruzadinha, um caça-palavras, uma atividade que esteja dentro deste assunto que está sendo frisado. Encontramos uma paródia sobre a República, muito interessante. Posteriormente, vocês terão acesso através do portal da Prefeitura ou outro recurso. E no final temos aqui: sistematize. Anote em seu caderno os seguintes termos abordados, a partir dos seus próprios saberes. Tente construir à sua maneira uma resposta para cada item em questão. Você agora irá, de sua maneira, você vai descrever esses 4 itens aqui que foram abordados. Na sua compreensão, o que vem a ser república? O que vem a ser o voto de cabresto? O coronelismo, o que vem a ser? E a política dos governadores. E aí nós encerramos esta aula e aguardamos que no futuro próximo possamos estar juntos
lendo, aprendendo e assim crescendo em nossa vida. Pois o estudo é tudo que nós temos para trabalhar e para crescer e para sermos alguém no amanhã.